meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Vocês devem notar que eu não tenho nada aqui, não preparei absolutamente nenhum sermão específico para vocês. E esses dias eu achei necessário dar alguns esclarecimentos a respeito de uma doutrina bíblica que é um pouco mal entendida na nossa geração. Essa doutrina, ela sempre foi uma das marcas da igreja. Os reformadores, eles entenderam que uma igreja, ela poderia ser identificada por algumas marcas. No mínimo três marcas identificariam o que de fato é uma igreja verdadeira, o que é uma igreja saudável. E dentre essas três está exatamente aquilo que eu vou falar esta noite. Então eu vou tentar, no tempo que nos resta, tentar fazer aqui um contexto histórico desde o Antigo Testamento, perpassando pelos profetas, chegando no Novo Testamento, para que nós possamos entender um pouquinho a respeito deste tema. Todos vocês sabem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é ponto pacífico entre todos nós. Nós cremos que quando Deus criou o homem, criou de forma pura. A ideia de pureza é que, na essência, não havia nenhuma mancha no ser humano. Quando o ser humano sai das mãos de Deus, sai de forma pura, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus cria é bom. Quem disse isso foi o próprio Deus, enquanto ele ia descrevendo a sua criação. E ao término de cada uma delas, Deus dizia: isso é bom. Quando Deus terminou de formar o homem do pó da terra, Deus disse: é muito bom. Deus estava dando ali um selo de qualidade. A criação era boa. O homem nasceu, ou o homem foi criado, saiu das mãos de Deus de forma pura. O primeiro templo em que o homem pôde adorar a Deus foi colocado no Éden. O primeiro templo foi chamado de jardim. Lá naquele local, o homem se reunia para adorar ao Senhor. O homem se encontrava com Deus para adorar o Senhor. O objetivo da criação do homem era refletir a glória de Deus. O homem seria o que a Bíblia chama de coroa da criação. Deus formou o homem do pó da terra e disse para toda a criação que o homem iria dominar sobre ela, ou seja, toda a criação iria olhar para o homem e ver a imagem de Deus. Os atributos compartilhados de Deus estavam sobre o homem, de forma que toda a criação iria reverenciar o homem, não adorar, mas reverenciar ou respeitar o homem, porque o homem era a representação de Deus na terra. Até então não havia pecado, não havia mancha, não havia transgressão. Entretanto, todos nós sabemos que o pecado entra na raça humana no capítulo 3 de Gênesis. Vocês sabem tudo isso, não há necessidade de eu explicar. Estou apenas dando aqui um contexto para me introduzir o que eu quero falar. O pecado não existia, não era uma realidade na existência do ser humano. Mas no capítulo 3, o pecado entra. E por causa do pecado, uma das primeiras coisas que Deus faz quando o homem peca é lançar o homem para distante do seu
Vocês leram lá, irmãos? Do seu jardim, do seu templo. O Éden, o paraíso ali, o jardim que fora colocado no Éden, era o local da presença de Deus, era o local onde Deus emanava toda a sua santidade. Mas agora entrou na essência do ser humano, entrou na existência do ser humano algo chamado pecado, que é a transgressão a respeito de Deus. Duas coisas não se misturam: Deus e o pecado. Deus é santo, Deus é a essência de toda a pureza, toda a santidade emana de Deus. E nós sabemos disso pelo capítulo 6 de Isaías, quando o próprio profeta diz que ele viu, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve aquela experiência extraordinária em que os santos anjos cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O atributo de santidade de Deus é um atributo cantado em verso e prosa em toda a Sagrada Escritura. A santidade é algo inerente a Deus. Não dá para existir Deus se deixar de haver santidade. E santidade requer distanciamento da impureza. Não há como as duas coisas andarem juntos, santidade e impureza. Um Deus santo e o homem pecador. Não há como as duas coisas andarem juntas. O salário do pecado é a morte, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3 ou 6, se eu não me engano. O fato é que a primeira atitude que Deus tomou para que o homem não morresse por causa da presença de Deus foi distanciá-lo do jardim. O pecado causaria esse distanciamento. Aí nós já vemos a primeira, o que é a maldição de Deus sobre o pecado do homem. É algo chamado de disciplina, correto, irmãos? Deus disciplinou Adão e Eva por causa do seu pecado. E o pior, como o homem era a imagem e semelhança de Deus, e como o homem representava toda a natureza, Deus disciplinou a natureza por causa do homem. Vocês não viram esse texto, né? Então, por causa do pecado, a terra começaria a dar abrolhos e a terra seria maldita a partir dali. Então, nós já conseguimos ver que esse Deus amoroso, que a gente tanto ama, que de fato é uma verdade bíblica, é um Deus que também disciplina, tá bom? Esse Deus amoroso que nós amamos com todo o nosso coração, é um Deus que abomina o pecado, é um Deus que não entra em negociação com a corrupção. A corrupção não pode existir diante da presença de Deus. Os profetas irão falar a respeito disso, que Deus é justo e puro de olhos, que Deus nunca terá o culpado por inocente. O pecado sempre terá da parte de Deus a objeção, a disciplina, a rejeição, o virar de rosto. Por quê? Porque as duas coisas não se misturam, Deus e o pecado. A questão, meus irmãos, é que Deus não iria colocar em xeque ou deixar que toda a sua criação fosse destruída. Deus não iria deixar, Deus teria um plano. Inclusive a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, antes que houvesse pecado, Deus já tinha um plano de que o seu filho iria morrer pelos pecadores. Desde então, irmãos, lá no Éden, na conversa de Deus com a mulher, a Bíblia diz a seguinte expressão do próprio Deus. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre o descendente dela. Vou ler de novo.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Percebam que a partir desse momento, os descendentes de Adão, eles seriam diferenciados de duas formas. Uma era a descendência piedosa. Você vê isso logo em Caim e Abel. Você começa a perceber que Adão e Eva têm dois filhos. Um chama-se Caim, o outro chama-se Abel. Nós começamos a perceber que Abel é um homem piedoso, Caim é um homem ímpio. Duas coisas já são apresentadas logo depois do homem ser tirado do jardim. O que? Duas classes de pessoas: um ímpio e um justo. Na criação, a partir da queda, Deus irá preservar os seus filhos. Deus irá preservar a descendência piedosa. Mas essa descendência piedosa irá ter que viver com a realidade de que, diante da sua existência, existe também a descendência ímpia. E por causa da existência dessas duas classes de pessoas, começaria a haver intrigas. Por isso que Caim mata Abel. Percebam, meus irmãos, que logo no capítulo 6, Deus resolve destruir a humanidade, porque essas duas descendências resolvem se juntar. Pelo menos na minha interpretação, eu interpreto o capítulo 6 de Gênesis, os filhos de Deus como sendo os descendentes piedosos, as filhas dos homens como sendo a descendência corrupta de Caim. Vejam que por causa da junção dessas duas descendências, Deus resolve repetir a disciplina que ele deu ao homem lá no jardim. Vejam, presta atenção, quando o homem peca, o que é que Deus faz? Lança ele para fora do jardim. Quando Caim peca, ou quando Caim mata Abel, o que é que Deus faz? Disciplina Caim. Quando essas duas descendências resolvem se juntar e assim trazer desprazer aos olhos de Deus, o que Deus faz? Traz o que, irmão? Disciplina. E a disciplina aqui não é tão legal não, né? A Bíblia diz que por causa disso, Deus resolveu destruir a humanidade. E vocês sabem que é por causa do dilúvio que toda a humanidade será destruída. Agora a gente vai percorrer um longo tempo. Vamos passar Gênesis capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Vamos virar a página e entrar no livro de Êxodo. Vamos pular capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Vamos começar a enxergar Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. O que acontece em Êxodo capítulo 20? O homem que antes havia sido separado da presença de Deus, agora é trazido de volta para a presença de Deus. Deus resolve habitar novamente com o homem, mas agora Deus vai habitar dentro de um tabernáculo. Escute isso. Deus vai habitar dentro de um tabernáculo. A presença de Deus, que antes era vista de forma teofânica, de fato e de verdade, Adão se encontrava com Deus. Deus tomava uma forma e via conversar com Adão. Por quê? Porque Adão não tinha pecado. Mas agora o homem não resiste mais à presença manifestada de Deus. Então Deus vai tomar agora um instrumento chamado arca para representar a sua presença. Em Êxodo capítulo 20, nós encontramos um Deus
querendo que este povo seja separado para ele. Êxodo capítulo 20, por favor. Êxodo 20. Me acompanhe, por favor. Perca meu raciocínio não. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 19, irmãos. Vão comigo. Vão comigo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança de forma pura. Por causa da pureza, o homem está diante da presença de Deus. O homem resolve pecar. Por causa do pecado, Deus disciplina o homem e lança ele para fora da presença de Deus. Isso é uma disciplina. Quando as duas descendências piedosas, as duas descendências, uma vinda de Sete, que é filho de Adão, e outra vindo de Caim, quando essas duas descendências resolvem se juntar, causam desprazer em Deus, e então Deus resolve disciplinar com o quê? Com o dilúvio. Passa-se muito tempo, vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 filhos de Jacó, eles entram no Egito, depois Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, leva para o deserto, lá Deus vai ter um encontro com esse povo. Se antes o povo estava distante de Deus, Deus vai dizer, agora eu aproximei vocês de novo. Veja o que diz no capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, né? E como os transportei sobre asas e águias e os trouxe para junto de mim. Estavam distantes, agora Deus trouxe eles para junto dele. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro. Escute, por favor, decore isso aqui. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ou seja, Deus agora tira um povo do Egito e agora leva esse povo para o deserto e vai fazer um pacto com esse povo, vai fazer uma aliança com esse povo. O homem não pode viver na presença de Deus de forma corrupta, porque as duas coisas não se agrupam, as duas coisas não se juntam. Para Deus habitar no meio do povo, o povo tem que viver conforme a santidade de Deus. Então Deus separa esse povo e diz, olha, dentre todos os povos eu vou separar vocês. Vocês serão um povo exclusivamente meu. Eu vou pegar vocês e vocês serão e vocês irão ser a manifestação da minha presença. Quando os outros povos olharem para vocês, eles irão ver o que de fato é Deus. Eles irão ver o que de fato é santidade. Vocês serão para mim um povo de sacerdote, uma nação de sacerdote, uma nação santa. Vamos continuar, o texto diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação. Uma nação, eu não quero que vocês percam isso de mente. Uma nação santa. O que iria identificar esse povo como povo de Deus é que eles iriam ser santos. Se eles não fossem santos, eles não poderiam ser identificados como povo de Deus. Isso é claro. A primeira coisa que aconteceu com Adão depois que ele pecou foi deixar de ser santo. Por isso foi desterrado da presença de Deus, foi distanciado da presença de Deus. Só fica na presença de Deus quem é santo. Agora, esse povo que antes andavam nos seus delitos e pecados, Deus traz eles e vai fazer aliança com eles. Eu vou entrar em aliança com vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão um tesouro pessoal meu. Toda a terra é minha, tudo que existe é meu. Só que vocês serão especial, vocês serão diferentes, vocês serão a minha imagem diante de todas as outras nações. Pegue isso aí, porque eu vou já entrar no Novo Testamento. Capítulo 20, por favor. Para que esse povo entrasse em aliança com Deus,
Deus teve que dar para ele algumas regras. Capítulo 20 diz: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, já que fui eu quem redimi vocês, já que fui eu quem escolhi vocês, já que fui eu quem salvei vocês, aqui vai a primeira regra: não terás outros deuses além de mim. Escute, meu povo, para vocês ser o meu povo, a minha propriedade pessoal, vocês não podem ter outro Deus além de mim. Vocês irão adorar somente a mim. Escute o que Deus está dizendo para eles: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações as que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nós até agora nós temos quantos mandamentos aí? 2. O primeiro é: não terás outro Deus além de mim. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. Vamos agora para o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: para vocês ser o meu povo, para vocês andar comigo, vocês têm que guardar a minha aliança. Se vocês obedecerem a minha aliança, vocês serão um povo santo, e eu estarei com vocês durante toda a existência de vocês. Versículo 4. Lembra-te, versículo 8, né, irmãos? 8, quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou filhos, nem teus servos, ou servas, nem teus animais, nem estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Quarto mandamento. Primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: guarda o dia de sábado, para vocês ser o meu povo. Escute, escute. É um pai que está falando para o filho, viu? Escute, preste atenção. Para vocês andar comigo sem ter o meu desprazer, vocês precisam guardar a minha aliança. Guarde a minha aliança. Versículo 12. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quinto mandamento. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Tal era a santidade que exalava naquele momento. O que é que eu quero trazer aqui para vocês? Deus só poderia andar com o povo se o povo fosse santo. A manifestação da santidade deste povo dava-se pelo fato deles guardarem a aliança. Os mandamentos que Deus havia dado para este povo revelava a santidade deles. Por isso esse povo teria que observar a lei do Senhor e obedecer à lei do Senhor, porque obedecendo à aliança eles se revelavam como um povo santo. E povo santo tem a presença de Deus. Povo pecador não tem a presença de Deus. Escute isso. Bom, meus irmãos, o problema é que dá para cumprir isso? Dá para cumprir isso, irmão? Não.
Não dá para cumprir a lei. E então o que foi que Deus fez? Eu vou matar vocês tudinho. Se eu ficar no meio de vocês, eu vou matar vocês. Vou acabar com vocês já, ninguém mais vai sobrar. Então o que eu vou fazer? Vou dar para vocês algo chamado de imputação de pecado. Olha o que Deus fez, irmãos. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Vou dar a vocês a ideia de um inocente morrer pelo... Vamos, irmão, me ajude. De um inocente morrer pelo culpado, pelo pecador. Então, o que Deus fez? Olha, vamos fazer assim. Quando vocês pecarem, e aí, leia a Bíblia, por favor. Pecado X, pecado isso, pecado aquilo outro, pecado aquilo. Quando alguém pecar assim, traga um cordeirinho, faça assim, leve para o sacrifício. Então o sacerdote vai pegar a mão daquele pecador, colocar na cabeça do cordeiro, e então o cordeiro será imolado, prenunciando o que Cristo iria fazer. Então o pecador, escute, o povo reconhecido como o povo de Deus, quando eles quebravam a aliança, para não serem mortos, eles traziam uma oferta ao Senhor, como se dizendo: reconheço que pequei e trago ao Senhor uma oferta. Aí poderia ser. Aí, meus irmãos, Deus é tão meticuloso que não deixava ninguém de fora. Podia existir um pobre, Deus fazia qualquer coisa. Traga uma farinha, traga uma pombinha, traga um cordeiro, traga um boi. Ninguém ficaria de fora, porque todos eram pecadores. Uma hora alguém ia pecar, ia transgredir a lei, e eles precisavam de um substituto para ser morto, porque Deus não deixa o culpado por... Alguém tem que pagar. Se alguém pecar e não pagar, e Deus deixar isso de lado, o que Deus é? Injusto. Um dos atributos de Deus cai por terra. Um dos atributos de Deus cai por terra, e não é isso que Deus é. Então o que acontece, meus irmãos? Deus, de forma meticulosa, arma todo o esquema para que esta nação continue existindo e se perpetuando até que Cristo venha. Entretanto, escute, quando você lê Êxodo, quando você lê Levítico, Deuteronômio, o que você vai encontrar? Alguns pecados, eles não tinham expiação. Certos tipos de pecado que era encontrado no meio da nação, que eram pecados de dureza de coração, de indivíduos impenitentes, de indivíduos que pecavam de forma voluntária. Até o texto vai dizer que esses pecados que tinham expiação eram pecados que eram cometidos de forma involuntária, mas para aquele que havia pecado de forma voluntária, não haveria expiação para ele. Sabe o que Deus ordenava fazer? Deus fazia duas coisas. De um lado, Deus tomava a atitude de forma extraordinária. De outro lado, Deus tomava a atitude de forma ordinária. Em alguns momentos, o próprio Deus intervia. O próprio Deus intervia. E o próprio Deus disciplinava. O próprio Deus disciplinava. Como? O que vocês acham que acontecia, irmão? Quando um Deus santo se encontra com um pecador, o que acontece? Não tem como o pecador sair ileso. Não tem como. O que acontece? De alguma forma, alguns pecados que eram cometidos no Antigo Testamento, como nós estamos diante de um povo que as coisas ainda não estão bem desenvolvidas, certo? A questão da disciplina, a nação é uma nação de sacerdotes, de rei, e as coisas ainda são muito juntas. Então, o que acontecia? Uma, ou Deus matava, outra, ou o povo matava a mando de Deus. Para pecados específicos, o que Deus fazia? Traga o indivíduo,
diante da comunidade de Israel, e todos devem fazer o quê? Apedrejar, matar, para que vocês sejam reconhecidos como uma nação santa. Lembrem-se disso. Um povo, para ser reconhecido como santo, precisa ser um povo pautado na aliança. Se quebrar a aliança, traz para si disciplina da parte de Deus. Logo Deus disse: algumas vezes eu vou intervir, algumas vezes eu vou entrar e extraordinariamente eu vou matar. Exemplo, só um exemplo. O cidadão lá, os filhos de Arão, que entraram lá no tabernáculo, quebrando um bocado de mandamento que Deus havia dado. Foi o que aconteceu com eles? Vocês sabem o que foi que aconteceu? Eles foram fulminados na mesma hora. Deus matou-os na mesma hora, por entrarem dentro do tabernáculo para oferecer sacrifício a Deus com fogo estranho. Foram mortos. O cidadãozinho chamado Uzá, com toda a boa intenção, foi pegar na arca. Deus matou na mesma hora, quebrou a aliança. Outras vezes Deus fazia isso de forma ordinária. O próprio povo é que fazia isso. Escute, quando Deus fazia isso, o que Deus estava querendo? Deus poderia livrar o povo de fazer isso? Poderia, mas não é isso que Deus quer. Deus queria que o povo sentisse o teor da sua santidade. Deus queria que o povo envergasse, personificasse em si mesmo a santidade de Deus, de tal forma que o povo queria julgar o pecado. O povo deveria fazer isso. Em nenhum momento o povo deveria se escusar disso, se desviar da disciplina. Se o povo fizesse isso, iria trazer sobre a nação, iria trazer sobre a comunidade impureza, e assim iria trazer o desamor e o desprazer por parte de Deus. Por isso, quando Deus não matava, o que o povo deveria fazer? Trazer o indivíduo e disciplinar o indivíduo. Como? Passando a mão? Não. Mexeram com a santidade de Deus, pecaram contra o Deus Altíssimo, mancharam a santidade de Israel. Deve morrer. E o povo morria, e o indivíduo morria. Eu poderia aqui mostrar para vocês vários versículos, mas vocês já estão entendendo de que eu estou falando, né, irmãos? Vira então a capa. Vamos para o Novo Testamento, que eu já estou com 20 minutos pregando no Antigo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. Deus mudou? Não. Deus é imutável. Deus não muda. E eu confesso a vocês, agora eu vou dizer para vocês. Eu estou discorrendo sobre isso pela falta de compreensão de muitas das igrejas com relação a essa doutrina. E aí eu quero educar vocês nisso. Então eu preciso ensinar vocês que esse Deus que vocês estão servindo não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, desde sempre, se separa do pecado e quer o seu povo como sendo um povo santo. A questão é que o Antigo Testamento vira. Nós estamos agora no Novo Testamento, tá bom? Nós não estamos mais no Antigo Testamento. O que acontece na virada do Antigo para o Novo? Escuta, irmãos. No Antigo, religião e civilidade se juntavam. No Antigo, o povo envergava a autoridade de personificar o próprio Deus e trazer algumas consequências cívicas, certo? Ou seja, a espada no Antigo Testamento ainda estava na mão do povo. Ainda estava na mão do povo, certo? A espada estava na mão do povo. Por isso que um pecado era disciplinado com a morte. Mas o Antigo Testamento vira a continuidade no Novo. Que continuidade? Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo santo, Deus continua disciplinando, mas há uma descontinuidade. Escute, há uma descontinuidade. Uma coisa não se repete mais no Novo, outra se repete. O que é que se repete? Deus continua sendo santo,
Deus continua tendo um povo separado para Ele, um povo de propriedade exclusiva somente dEle, e Deus continua exigindo que esse povo seja santo, e Deus continua que esse povo envergue, personifique a disciplina que Ele próprio pode dar. Mas como é que é isso? Como é que isso acontece? Bom, aí a gente vai para Mateus capítulo 18. Não, pastor, de novo. Eu tenho que educar vocês, porque uma hora todo mundo aprende, né? Vamos lá. Mateus capítulo 18. Por favor. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que o texto está falando? O texto está falando da mesma coisa. Deus no Antigo Testamento tinha um povo. Deus no Novo Testamento continua tendo um povo. Como esse povo trata o pecado? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Como a comunidade dos cristãos tratam determinados pecados? O Deus que é apresentado no Antigo Testamento deu uma aliança para o povo, dizendo: cumpram essa aliança, porque vocês são o meu povo santo, e se vocês desobedecerem essa aliança, vai ter as seguintes disciplinas para vocês: uns eu vou matar, outros eu vou envergar sobre vocês a autoridade, vocês mesmos vão fazer isso. Agora, passa o Antigo Testamento, entra o Novo Testamento, o fato de morte não aparece mais. Não há mais, não pesa mais sobre o povo de Deus. Escute, não pesa mais sobre o povo de Deus aquilo que havia no Antigo Testamento. O que havia no Antigo Testamento? Alguém poderia pecar e por causa do pecado o povo de Deus deveria matar. No Novo Testamento não tem mais isso. No Novo Testamento a espada não está mais na mão do povo de Deus. A espada está na mão de quem? Do governo, do Estado. É o Estado quem tem essa prerrogativa, é o governo quem tem essa prerrogativa. A igreja não. A igreja não tem mais a espada. A igreja não pode impor sobre ninguém punição de morte. Não é nosso dever, não é nossa função. Entretanto, a igreja detém um poder. Que poder? O poder das chaves. Chaves, versículo 18 do capítulo 18. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Muitas vezes esse versículo é tirado de contexto para dar base para muitas outras coisas. Presta atenção, esse versículo está dentro do contexto de disciplina. De disciplina. O que Jesus Cristo está dizendo? Quando um dos membros da comunidade pecar, o passo que a igreja deve dar, o passo que deve acontecer é: alguém deve exortar esse indivíduo, alguém deve repreendê-lo, alguém deve mostrar que ele está em pecado. Se esse indivíduo arrepender-se de seu pecado, o que o texto diz? Acaba-se ali.
Mas se esse indivíduo continuar na sua impenitência, não arrependido de seu pecado, ainda resta um outro passo, até que chegue na igreja. E quando chega na igreja, o que a igreja faz? O que a igreja faz, irmão? No Antigo Testamento, o povo de Deus fazia o quê? Eu não ouvi. No Antigo Testamento, o povo de Deus fazia o quê? No Novo Testamento, o povo de Deus faz o quê? Minha irmã, por favor, me ajude aí. No Novo Testamento, a igreja faz o quê? Desliga. No Novo Testamento, a igreja desliga. Tratar alguém como publicano é tratar alguém como ímpio, não faz parte da comunidade, ele é ímpio, porque o seu estilo de vida não representa o estilo de vida de alguém que está em aliança com Deus. Alguém que entra em aliança com Deus é alguém que se separa do pecado. Se alguém insiste em viver no pecado, não está em aliança com Deus. Por isso a igreja deve se reunir e desligar esse indivíduo. Não matar. Matar não é com a gente, mas deve desligar esse indivíduo. Leia outro texto, por favor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Bem rapidinho. Por toda parte se ouve que há imoralidade. Paulo está escrevendo para quem? Para uma igreja. Que igreja? A igreja que ficava na cidade de Corinto. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Dentro da igreja tinha um caba lá, membro da igreja, que simplesmente ele estava se deitando com a mulher do pai dele. Era isso que estava acontecendo. Parece um absurdo, né? Mas é isso que estava acontecendo. Ele resolveu se deitar com a mulher do pai dele. Olha o que o texto diz. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar. Lembram-se daquilo que Jesus disse? Foi o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 18. Que a igreja deveria identificar o malfeitor, deveria identificar o pecador, repreendê-lo particularmente. Depois de uma repreensão não efetiva, a igreja deveria se reunir e publicamente tratá-lo como publicano, tratá-lo como pagão, tratá-lo como distante da igreja. Essa mesma ideia está sendo reverberada por Paulo aqui. O que Paulo está dizendo? Vocês estão orgulhosos, vocês estão cheios de coisa, vocês acham que sabem de tudo, mas preste atenção, não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou que esse indivíduo deve ser tratado como um ímpio, e então ele vai dizer como é que deve se fazer. Olha só, 3. E vocês estão orgulhosos, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Expulsar da comunhão é expulsar da comunidade, certo? Expulsar dos nossos relacionamentos aquele que fez isso. 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso. Paulo condenando, ó irmão, olha aí, ó. Não, ninguém deve condenar ninguém. Ó, Paulo está condenando, ó irmãos. Será que a igreja também deve condenar? Sim ou não? Não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, na que eu estou lendo aqui, a igreja deve fazer isso? Sim. Se a igreja não fizer isso, ela deixa de ser igreja. Se Israel não fizesse isso, eles deixavam de ser povo de Deus, porque estariam quebrando a aliança. Se a igreja deixa de fazer isso, ela deixa de ser igreja, porque não está usando aquilo que Deus deu a ela, chaves do reino de Deus. É ela que abre e é ela que fecha, não é eu. Quem é? É a igreja. Continuemos, o que o texto diz. Já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. O que vocês devem fazer? Olha o que Paulo diz, o que eles devem fazer. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, aqui, como a gente está fazendo aqui, ó. Sabe aquilo que foi feito lá, na quarta-feira? Só que ali, eu vou já explicar o que foi ali, tá bom? Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, sim ou não? Sim, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, em nome de Jesus.
estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 5. Aí o negócio é pesado, né, irmão? Aí, ó. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do... É porque Paulo está usando aqui uma linguagem muito pesada mesmo, mas é a mesma coisa que Jesus Cristo está dizendo, certo? Em suma, é a mesma coisa. O que Jesus Cristo disse? Porque vocês se reúnem, e aí agora vocês tratam ele como publicano, cortem ele da comunidade. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Entregue ele a Satanás, jogue ele para fora da comunhão de vocês, tirem ele da proteção da comunhão. É isso que vocês devem fazer. Parece duro, irmãos? Parece, né? Para a nossa geração, mas para a Bíblia não. Vamos continuar lendo o texto, ainda o versículo 9, por favor. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se, entrar em comunhão. Vocês não devem fazer isso. Vocês não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral. Irmão, preste atenção. Olha o que o nosso apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós não devemos nos associar, ter comunhão, ter relacionamento como irmandade, como igreja, com qualquer que se dizendo irmão seja imoral. Mas a lista não para por aí, né? A lista é mais grande, né? É maior. Avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Aí o negócio fica mais pesado. Com tais pessoas, vocês não devem nem... Estão entendendo isso aí? É eu que estou falando? É o texto. Mas vamos para mais texto. Mas é porque é Paulo, é porque é só um texto bíblico. O senhor está usando só 2 textos da Bíblia. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em outro texto, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, por favor. Estou terminando. Gálatas capítulo 6, versículo 1. 6 e 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. A ideia da restauração é chamar. Se alguém for surpreendido ao pecado, esse indivíduo deve ser corrigido. Alguém está em pecado na igreja, a igreja deve corrigir. Corrigir. É aquele primeiro passo que foi dado. Alguém foi encontrado quebrando a aliança, transgredindo contra Deus. O que os membros da igreja devem fazer? Corrigir. Corrige. Esse é o primeiro passo. Ah, mas eu não vou fazer isso. Você está negligenciando. É função da igreja fazer isso. Se você sabe de alguém que está andando em delito e em pecado, é sua função como crente em Jesus, como membro da igreja do Senhor Jesus, orientar essa pessoa. Irmão, segundo a Bíblia, isso não é a atitude de um cristão. Você deve se arrepender desse tipo de coisa. Seguir esses passos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 ao 15, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão, não é de ímpio não, ó. Se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. O que parece aqui, escute, eu tenho que contextualizar, porque senão fica muito complicado para vocês. Parece que dentro da igreja de Corinto estava gente vivendo sem trabalhar, só querendo viver às custas da igreja. Era isso que estava acontecendo. Aí Paulo escreve para eles assim: olha, preste atenção, eu lhe ordeno que se afaste dessas pessoas.
porque não foi assim que eu ensinei vocês. Se afaste dessas pessoas. Olha o que o texto continua, 7. Pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente como se estivéssemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eu só quero trazer o princípio. Se Paulo está dizendo que a gente não deve se associar com um preguiçoso, preguiça é pecado? É quebra da aliança? Eu não estou falando de alguém de ter um ato de preguiça. Eu estou falando do estilo de vida do indivíduo, um estilo de vida preguiçoso. Esse indivíduo deve ser detectado e ele deve ser corrigido e disciplinado. E se ele não se arrepender, a igreja deve fazer o que com ele? Se afastar. É eu que estou dizendo isso? Ou é o texto? Texto. Mas se a preguiça deve ter essa correção, será que os outros pecados também devem ter? Claro, irmãos. Aqui nesse contexto é a preguiça, mas outros pecados também estão imbuídos nisso. Eu falei sobre isso para que vocês entendessem esse contexto. Eu estou pegando o princípio e estou colocando em todos os outros pecados. Vamos lá mais, irmãos, por favor. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: vamos ler o versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. 20. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não... Aquilo que Paulo havia ensinado à igreja de Corinto, na prática ele fez com esses dois caras, com Emineu e ele entregou a Satanás. Lembre-se, entregar a Satanás é excomungar. Essa palavra é feia, né, irmão? Entregar a Satanás é desligar, é tirar do seio da igreja, é não ter afinidade, associação, irmandade com tal pessoa. Se tal pessoa diz ser cristão e anda em pecado, é responsabilidade da igreja corrigir. Corrigindo, se arrependeu, esquece. Corrige, não se arrependeu, continua o processo. Corrigindo, não se arrependeu, chama a igreja e então entrega a quem? É a ele mesmo. É a ele mesmo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Mas, pastor, isso não é, como é que chama a palavra? Trazer, como é? A palavra é constrangimento, né? Isso nos traz constrangimento? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. E o que tem? O que nós somos? O que nós somos, irmãos? Uma família. Dentro da família, os irmãos disciplinam uns aos outros? E quando alguém diz alguma coisa contra o outro, na forma de correção, isso é constrangimento? Não, isso é correção. Esse negócio de constrangimento é o mundo que inventou e está entrando dentro da igreja e a gente está abraçando tudo isso. Veja o que Paulo diz, aqui nesse texto, de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Vamos imaginar que um presbítero peque. Qual o problema do presbítero pecar? O problema é que o presbítero e aqueles que estão na linha de frente são pessoas muito visadas. E é muito fácil das pessoas acusarem um presbítero por aquilo que eles não fez. Por exemplo, só basta alguém aí ter raiva de mim. Se alguém aí começar a ter raiva de mim e começar a planejar contra mim, sabe o que alguém pode fazer? Olha, irmãos, eu vi o pastor Giliard, hora tal, em dia tal, entrando no motel com uma mulher. Vocês estão me entendendo, irmãos?
alguém que não gosta de mim pode fazer isso, sim ou não? Pode. Qual é o problema? O problema é o que a igreja deve fazer. Versículo de número... Qual foi o versículo que eu disse, irmãos? 19. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. E aí eu entendo que o texto termina. Qual é o conselho? Para que a acusação contra um presbítero seja levada a sério, tem que haver um processo. Porque não é com qualquer pessoa. Essa pessoa pode estar sendo um alvo de uma calúnia por causa da pureza cristã dele. Eu posso começar a protestar contra o pecado aqui, você pode começar a não gostar, e por causa disso você tramar contra mim. Qual é o conselho de Paulo? Não aceite uma acusação com um presbítero, a não ser que seja bastante embasado. Aí eu entendo que o versículo termina, e a partir da parte B do versículo 19 vai se expandir. Olha o que o texto diz. Onde é, irmãos? 20. Para mim isso aqui se aplica a todo. Os que pecarem deverão ser repreendidos em... O que é público, irmão? É aqui assim? Os que pecarem devem ser repreendidos em público. Para quê? Para que os outros temam. Rapaz, olha, meu Jesus, olha o que o pastor fez. Não, agora eu não vou mais fazer isso não. Vocês acham que isso acontece, sim ou não? Claro. É claro que acontece. E isso é ruim? Biblicamente não. E a falta da disciplina acaba levando os outros a quererem transgredir. A disciplina leva a igreja a querer viver em piedade. Rapaz, aquela é uma igreja séria. Rapaz, eu vi um negócio lá acontecendo que... Ali o negócio não é fácil não, o negócio ali é sério. Se as pessoas não se arrependerem de seus pecados, elas são repreendidas e elas podem até ser desligadas da igreja. O negócio ali é sério. Se eu quiser ser membro daquela igreja, eu tenho que andar na linha. O contrário também é verdade. Aqui, pode fazer tudo. Olha, lá na igreja tem toda a carga torta. Lá na igreja tem gente amancebado, tem jovem transando, tem mulher adulterando, tem marido infiel, tem tudo lá. E qual é o problema? Amor, lá é tão bom, tudo é amor. Ninguém fica cuidando da vida de ninguém. É tudo um mar de amor. Tá certo, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse? Nós estamos redefinindo a própria essência de Deus. Deus é amor? O que Deus fazia com os pecadores que pecavam na antiga aliança? Por que Deus fazia isso? Ele deixava de ser amor? Não. O que ele estava fazendo era manifestando a sua santidade juntamente com o seu amor. Por causa do seu povo, Deus manifestava a sua santidade. Por amor ao seu povo, Deus manifestava a sua santidade, disciplinando o seu povo. Da mesma forma, a igreja deve fazer isso. Que forma, irmão? Que eu encerro todo esse argumento dizendo o seguinte: uma das marcas que constitui uma igreja é a disciplina eclesiástica. Por aí você já começa a colocar por lixo um bocado de igreja. A nossa geração hoje, ela não contempla mais isso. As pessoas hoje, elas não querem mais uma igreja que esteja interessado na pureza das pessoas. Elas não querem. Elas querem uma igreja que elas podem entrar, sair e fazer o que quiser e não ter problema com elas. Essa é a geração que a gente está vivendo. Essa é a mentalidade da maioria dos crentes que frequentam as igrejas.
Mas a marca, uma das marcas de uma igreja verdadeira, é uma igreja que prioriza a pureza dos seus membros. E para que os seus membros sejam puros, para que eles sejam santos, seus membros devem andar na vontade do Senhor. Seus membros devem se desvencilhar do pecado, abandonar qualquer tipo de pecado. Isso não significa que a gente não vá pecar, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar. Nós todos aqui somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos. A gente peca, alguém chama a nossa atenção e a gente se arrepende. Oh meu Deus, pequei, Senhor, me perdoa, Senhor. E então a gente volta para os braços do Senhor, para o seio da igreja, e assim vai tudo bem. Nós somos pecadores arrependidos, nunca pecadores impenitentes. Uma das primeiras coisas que eu percebo no ímpio dentro da igreja é quando ele é chamado a atenção por causa de seu pecado. E sabe o que ele faz? Dentro da minha vida não. E ainda tem a mania de dizer assim, olha, lá em Mateus capítulo 7 diz assim: não julgue para não ser julgado. Que absurdo é esse, irmãos? O texto ali não tem nada a ver com isso, e eu não tenho nem tempo para explicar para vocês esse texto. Não tem nada a ver com isso. Outros dizem assim, mas não foi assim que Jesus tratou a mulher adúltera? Quando a mulher adulta chegou, e aí tudo mais, e chegou lá na presença de Jesus, todo mundo acusando ela, aí de repente, o que foi que Jesus disse? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, me acusou, também eu não te acuso. Aquela mulher era crente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aquela mulher era crente? Não. Depois ela se tornou, não foi? Aí depois que ela se tornou, o que foi que Jesus disse? Vá. Olha, presta atenção, não peques mais. O pecador que está fora, todo sujo, todo mulambento, que chega aqui, se arrepende do seu pecado, o que nós fazemos? Abraçamos. O membro da igreja que se diz servo de Deus e crente em Jesus deve viver uma vida de piedade. Se não vive vida de piedade, deve ser corrigido. Depois da correção, ele deve se arrepender. Se não se arrepender, ele deve ser desligado da nossa igreja. Todo mundo entendeu? Amém?